Você já teve uma pergunta que não ousava fazer em público? Nicodemos é um fariseu, líder religioso, mestre da lei, respeitado por todos, mas ele tem dúvidas, perguntas sobre Jesus. Então, ele faz algo arriscado, muito arriscado. Ele vai até Jesus, à noite, em segredo, e faz a pergunta que muda tudo: como pode alguém nascer sendo velho? Neste episódio, você vai descobrir por que Nicodemos veio à noite, o que significa nascer de novo, e o versículo mais famoso da Bíblia. Fique até o final, porque a resposta de Jesus é para você também. Prepare-se. Vamos à noite. Feche os olhos. Sinta a brisa noturna, Jerusalém à noite. Ruas vazias, silenciosas. A maioria está dormindo. Mas há um homem, caminhando pelas sombras, sozinho, olhando para trás, constantemente, certificando-se de que ninguém o vê. Ele não é ladrão, não é criminoso. Ele é Nicodemos, fariseu, líder, mestre da lei, membro do Sinédrio, o conselho que governa Israel. E ele está indo fazer algo perigoso. Ele vai falar com Jesus. Para entender este momento, você precisa entender Nicodemos. Ele dedicou a vida à lei, estudou, memorizou, ensinou, é respeitado, admirado, um dos homens mais santos de Israel, ou assim dizem. Mas ultimamente ele tem dúvidas, porque ele viu Jesus no templo, purificando, fazendo milagres, ensinando com autoridade. E algo dentro dele sussurra: este homem é diferente. Talvez ele seja o Messias. Mas se admitir isso publicamente, perderia tudo: posição, respeito, carreira. Então ele decide ir à noite, em segredo. Ele espera em uma escuridão. Verifica as ruas e sai, coração acelerado, mãos suando, não de medo físico, mas de vulnerabilidade, porque pela primeira vez em muito tempo, Nicodemos não tem as respostas e precisa de ajuda. Ele encontra Jesus em uma casa ou terraço. Os discípulos estão dormindo, mas Jesus está acordado, como se esperasse. Nicodemos se aproxima e Jesus sorri, gentil, acolhedor, sem julgamento. Rabi, Nicodemos começa, voz baixa, respeitosa. Sabemos que vens de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus olha para ele e vê, não o fariseu orgulhoso, mas a alma, buscando, o coração, questionando. E Jesus vai direto ao ponto. Ele não responde ao elogio. Ele responde à necessidade, à pergunta não feita, ao anseio profundo. Em verdade, te digo, Jesus responde, voz gentil, mas firme. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos para, confuso. Nascer de novo? Como pode um homem, ele pergunta, nascer sendo velho? Pode entrar segunda vez no ventre de sua mãe? Nicodemos está pensando, literalmente, fisicamente. Mas Jesus está falando de algo muito mais profundo, de transformação, de recomeço, de renascimento espiritual. Jesus não ri, não zomba. Ele explica pacientemente, como um professor amoroso. Em verdade te digo, Jesus continua, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Água e Espírito, não nascimento físico,
mas espiritual. O que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Nicodemos ainda está se processando, tentando entender. Então Jesus dá uma metáfora. O vento sopra onde quer, ele diz. Ouves o som dele, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que nasce do Espírito. O vento, invisível, mas real. Você não pode controlá-lo, não pode explicá-lo completamente, mas pode sentir, pode experimentar. Assim é o novo nascimento. Nicodemos então faz algo raro. Para um mestre da lei, ele admite: como pode ser-se isto? 3 palavras que custam seu orgulho. Eu não sei. O homem que deveria ter respostas admite não saber. E nesta vulnerabilidade, nesta honestidade, ele está mais perto do reino do que muitos que fingem saber. E Jesus, vendo o coração aberto, dá a ele a verdade mais linda, já dita. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16, o versículo mais famoso da Bíblia, e Nicodemos é um dos primeiros a ouvi-lo direto de Jesus. Nicodemos fica em silêncio, deixando as palavras lhe penetrarem. Deus amou o mundo tanto que deu seu Filho, para que todo aquele, não apenas judeus, não apenas fariseus, mas todo aquele que crê, simples assim e complicado assim. Jesus continua: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. E então, a parte difícil, e a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Jesus está dizendo que a escolha é deles. A luz está aqui, ele está aqui, mas as pessoas preferem as trevas, porque a luz expõe, revela, exige mudança. Nicodemos olha para Jesus, a luz, literalmente, a luz do mundo, e ele tem uma escolha: voltar às trevas, à segurança, à posição, ao que sempre conheceu, ou vir para a luz e arriscar tudo. A conversa termina. Jesus não pressiona, não força, apenas apresenta a verdade e deixa Nicodemos escolher. Nicodemos sai ainda à noite, mas algo mudou nele. Ele não nasceu de novo ainda, não completamente, mas a semente foi plantada e com o tempo essa semente crescerá, porque mais tarde Nicodemos defenderá Jesus no Sinédrio, e quando Jesus morrer, Nicodemos virá com José de Arimateia para preparar seu corpo em público, arriscando tudo. A semente terá crescido. Jesus fica sozinho, olhando para as estrelas, sabendo que muitos virão, como Nicodemos, à noite, em segredo, com dúvidas, com perguntas, e ele estará pronto para todos, porque Deus amou o mundo. A noite passa, o amanhecer vem, e com ele nova luz, símbolo perfeito do que Jesus oferece: novo nascimento, nova vida, nova esperança. E a pergunta permanece para você, para mim. Você nasceu de novo, você veio para a luz.
Ou ainda prefere as trevas? No próximo episódio, Jesus vai até a Samaria, um lugar que judeus evitam, e encontra uma mulher no poço, sozinha, envergonhada, com 5 maridos no passado, e ele lhe oferece água viva até lá. Nicodemos chega-se em casa antes do amanhecer. Senta-se e pensa: nascer de novo. Ele ainda não entende completamente, mas quer esta vida nova, esta transformação, este recomeço, e um dia ele terá. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Estas palavras ecoam pela noite, pela eternidade, para todo aquele que crê, para você, para mim, para Nicodemos, para o mundo. Obrigado por vir à Noite com Nicodemos. Se este episódio tocou você, compartilhe, porque alguém hoje precisa ouvir que é possível nascer de novo, que Deus amou, que há esperança. Inscreva-se, ative o sininho. A jornada continua, do nascimento aos céus. Até breve.